saudá-los na paz do Senhor, amém? Vamos aproveitar que estamos em pé. Vamos fazer uma leitura da palavra do Senhor que se encontra no Evangelho de João, capítulo de número 3, versículo de número 27. Evangelho de João, capítulo de número 3, versículo de número 27. Hoje é um dia especial, um dia em que nós temos que ter uma consciência, além da presença do Espírito Santo de Deus neste local, é que vamos realmente participar do corpo e do sangue de Cristo nesta noite, para lembrar que Ele um dia voltará a buscar essa igreja maravilhosa, pronta, cheia do Espírito, adornada para Ele. A palavra do Senhor diz assim em João capítulo 3, versículo 27. João respondeu e disse: o homem não pode receber coisa alguma se lhe não for dada do céu. Vós mesmos me sois testemunhas de que disse: eu não sou o Cristo, mas sou enviado adiante dele. Aquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo, que lhe assiste e o que ouve, alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois já é minha alegria está cumprida. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Vamos orar? Só feche teus olhos um minuto. Pai, te engrandecemos por estar na tua presença. Te louvamos porque teu Espírito se faz presente desde o momento que colocamos nossos pés dentro da tua casa. Pai, abra o coração e a mente dos nossos filhos, teus filhos aqui, Pai, e venha restaurar cada um. Venha dar a tua graça, o teu renovo, com a consciência plena do teu agir e da tua vontade. Pai, eu peço a tua bênção em nome de Jesus. Podeis assentar. Você não está privado de glorificar e engrandecer o nome do Senhor. Alegre-se, porque o Senhor se faz presente em nosso meio. E o Espírito Santo de Deus quer te encher nesta noite, para que tu saia daqui diferente, renovado, transformado, redimido, porque Ele tem propósitos na tua vida e na minha vida. Você crê nisso nesta noite? Eu quero falar aqui sobre um personagem, às vezes, que falamos tão pouco. E falamos muito de Paulo, de Pedro, né, de vários apóstolos conhecidos. Mas este aqui é muito importante. Ao ler a sua história, eu vi um conteúdo muito profundo. E se formos estudar a sua vida, vamos aprender muito com ele. É João Batista. João Batista... Antes de entrar em João Batista, eu quero colocar um tema para esta noite. Eu quero colocar sobre Deus tem propósitos com a nossa vida, conforme a nossa consciência. Conforme a tua consciência, Deus tem direcionado a tua vida. E conforme teu colocar os teus propósitos diante dele, Deus vai agir. Amém? João Batista, nascido de Isabel e Zacarias. Zacarias não acreditou que já na sua velhice poderia ter um filho. E nisso, nós todos conhecemos bem a história. Mas o que me chama a atenção é uma visita de duas mulheres que vamos encontrar em Lucas. E o interessante aqui é que no meu coração não estava em tocar na vida de Isabel. Mas o Espírito Santo de Deus, como me veio a palavra, ele me disse para tocar, não sei porquê. Porque me veio a lembrar nessa hora, porque hoje é dia das mães. E o Espírito Santo me tocou, lembra de Isabel e Maria, o encontro delas. Isabel chega próximo de Maria e cumprimenta. E nisso, o filho remexe dentro dela. Isabel é cheia do Espírito Santo na hora. Quando eu vejo esse sinal de Deus na vida de um homem, eu vejo o trabalhar de Deus na vida de uma família.
Eu vejo o trabalhar do Senhor na vida de uma mãe e na vida de um pai. Eu vejo o propósito de Deus trabalhando na regência do seu nascimento. Eu vejo algo consciente, maravilhoso, eterno, que vem do céu, que é a vida de João Batista. Aprove Deus trabalhar na vida de Maria e de Isabel, ao qual, diante de profecias de Isaías, profecias de Zacarias, profecias de vários profetas, trouxe bem claro que João ia nascer e ser o precursor do Messias. Ele queria abrir o caminho para que o Messias pudesse passar. É um propósito maravilhoso. E o que eu quero trazer aqui já de início para nossos corações é que nós, pais, devemos ter uma consciência, aprendendo com Isabel e Maria, a consciência de sermos obedientes à voz do Senhor, a consciência de ter a nossa família na vontade de Deus, trazer nossos filhos na vontade do Pai desde pequeno. É isso que Isabel fez. Trouxe João Batista. Deus tinha um propósito. Deus tinha um trabalhar. Deus tinha um agir. E Ele trabalhou minuciosamente. E Ele faz isso na tua vida. Ele faz isso na tua família. Ele faz isso quando nós estamos com o coração voltados para Ele. E todo o projeto dele é minuciosamente trabalhado, tecido na tua vida. Mesmo que você não entenda. Zacarias não entendeu, não acreditou. E Deus usou o anjo Gabriel e disse: tu vais ficar mudo até o momento em que João nascesse. Zacarias ficou mudo. Era um sacerdote. Saiu de lá e o povo viu que ele não falava nada. E nesse não falar nada, o povo notou que ele teve uma visão de Deus. Quando nasceu João, Zacarias pediu uma tábua para escrever o nome de João. E nesse momento, abriu-se a boca, a língua, e ele disse: o nome dele vai ser João. Ali sinalizava um grande propósito. João seria um homem consciente do trabalhar de Deus em sua vida. João seria um homem consciente do agir de Deus na sua vida. E não era fácil estar na pele de João Batista. Não era fácil estar na pele daquele profeta de Deus. Mas tem um detalhe tão grande. Ele era profeta? Não. João era filho de sacerdote, da tribo de Levi. Ia ser preparado para ser o quê? Sacerdote. Mas Deus mudou a sua vida. Deus mudou a guinada do seu trabalhar. Porque se ele fosse sacerdote, ele não poderia proclamar a palavra. Ele tinha que ficar quieto no templo. Mas Deus o transforma e o chama para ser profeta. Porque o profeta é obrigado a falar. O profeta é obrigado a proclamar o evangelho. O profeta é obrigado a realmente falar a verdade da palavra. Eu trago para nós aqui que devemos ter uma consciência de profeta. Que hoje é o tempo de nós pregarmos a palavra. Hoje é o tempo de nós proclamarmos o evangelho. Hoje é o tempo de você entender o agir de Deus na tua vida. Desde o momento da ceia, em que você toma o pão e o cálice do Senhor, você tem a consciência de que Ele está agindo no teu ser, no teu coração, e que Ele vai trabalhar nos teus filhos, na tua esposa, no teu marido, na tua vida. A consciência que João Batista tinha, que os pais dele tinham, é formar um profeta, porque foi chamado para ser, por Deus, para ser profeta. Na visão de Zacarias, de repente, ele poderia, na ideia de que seria um sacerdote. Mas não, existia uma profecia, existia um trabalhar de Deus, em que a voz que clama do deserto iria sumir, e dos estampidos dos ouvidos dos fariseus, daqueles que realmente estavam querendo botar a mão nos ouvidos. Deus ia trabalhar na vida de João Batista de uma forma tal que as pessoas iriam acreditar e confessar os seus pecados. Quando nós estamos dispostos
deixar Deus trabalhar na nossa consciência, a deixar Deus trabalhar na nossa vida, Deus faz maravilhas no nosso meio. Deus faz maravilhas na tua família. Deus faz maravilhas no teu trabalho. Deus faz maravilhas onde você estuda. Deus faz maravilhas onde você nem imagina que Ele possa fazer, e te usa de uma forma tal que você nem acredita, e que mesmo não acredite, Ele usa, porque Ele é poderoso para agir mesmo em tempos difíceis. Você crê nisso? Você pode glorificar o nome do Senhor por isso? Deus intervém na história de João Batista, o coloca como profeta. Consciência de profeta. Como é que está a tua consciência hoje? Como é que está? Está uma consciência para desistir de tudo? Está uma consciência para poder desanimar de tudo? Está uma consciência, ou está uma consciência de buscar mais a Deus? Quando você entra na casa do Senhor, quando você vê a mesa pronta aqui, ó, a ceia do Senhor, a tua consciência está para degustar o pão e tomar o suco da vida, como se Deus estivesse enchendo o teu coração do seu espírito. É o que Ele quer fazer esta noite contigo. Ele não quer que você volte para casa como você entrou hoje aqui. Deus tem um objetivo de transformar a tua vida, de renovar o teu ser, de realmente colocar um novo cântico nos teus lábios. Deus quer fazer algo extraordinário. Basta que a tua consciência esteja direcionada na sua vontade. Outra questão que eu quero colocar aqui no viver de João Batista é que João Batista viveu aonde? Todos colocam que João Batista viveu no deserto da Judeia, que ele foi como um eremita. Não, João Batista foi muito bem direcionado a sua vida. Ele viveu, segundo Flávio Joséfo, Eurípides e vários outros que escreveram vários livros, principalmente Flávio Joséfo coloca que João Batista, ele foi para o deserto da Judeia e viveu com um grupo chamado os essênios, porque foi lá que ele aprendeu e cresceu dentro da palavra. Foi lá que ele aprendeu a se estruturar na palavra do Senhor. E por isso nós vamos ver, quando Jesus chega, vou abrir um parênteses aqui, quando Jesus chega no templo e que derruba aqueles cambistas, aquelas pessoas, diz: a minha casa é casa de oração. Porque os essênios foram as pessoas, os judeus, que não aceitaram aqueles cambistas também. Os essênios foram aqueles que fizeram manuscritos e que escreveram realmente à mão e guardaram porções importantes da Bíblia. Graças a eles, nós temos porções grandiosas da palavra de Deus hoje traduzida e que lemos hoje e que estudamos a palavra. João Batista estudou com eles, se manteve no deserto da Judeia com eles. Mas tem um detalhe: quando Jesus, voltando ao templo, e que Jesus realmente derrubou aqueles cambistas, por que ele derrubou os cambistas? Por que ele disse: olha, minha casa é casa de oração, não venham aqui? Porque os cambistas estavam pegando o cordeiro, que é símbolo de Cristo. O cordeiro tinha que ser perfeito, e eles vendiam o cordeiro como se fosse caolho, manco e defeituoso. Jesus viu que aquilo ali não tinha louvor para ele, porque o cordeiro tinha realmente vir de casa. O cordeiro tinha que vir de casa, ele tinha que ser criado em casa, ele tinha que ser alimentado em casa, e o cordeiro tinha que realmente ser preparado o tempo todo, durante o ano, para chegar realmente naquela época e ser sacrifício perfeito a Deus, que simbolizava Cristo. Quando nós vamos ver o trabalhar de Deus nesse cuidado, nós vamos ver que o culto, a adoração a Deus tem que vir de casa. A segunda coisa que eu quero colocar aqui é que a nossa consciência, mediante ao aprendizado que nós temos sobre João Batista e Jesus, é que nosso culto de adoração ao Senhor tem que vir preparado de casa.
Jesus ficou indignado porque os cambistas queriam ver o culto de adoração a dele estava sendo vendido. O culto de adoração a dele estava sendo mal colocado. O culto de adoração, o cordeiro estava caolho, estava manco. Como é que está a nossa adoração, a nossa consciência para com Deus em questão de adorá-lo? Está vindo preparado de casa? Está vindo realmente com o coração ardendo para louvar ao Senhor? Ou é mais uma obrigação para estarmos aqui? Deus quer colocar em nossas vidas consciência limpa e coração puro para adorá-lo em espírito e em verdade. A nossa adoração para a ceia do Senhor, para o cálice de Deus, para a casa do Senhor, tem que vir preparado de casa. Deus não aceita de jeito nenhum a adoração de qualquer forma, de qualquer maneira, não preparada, jogado para o alto, não passa do teto. Se você não tiver uma consciência limpa e realmente o coração puro e com o objetivo de adorar a Deus aqui, não vai passar do teto. Deus hoje quer que você conserte a sua consciência se precisar. Deus hoje quer te abraçar realmente como um pai amoroso, mas quer que você tenha uma consciência restaurada para louvor e adoração a Deus. Quando João Batista estava no deserto da Judeia, ele buscava realmente a Deus lá. E o objetivo dele realmente é trazer aos fariseus e aos judeus quem seria Jesus. Ele estava abrindo o caminho do arrependimento. Ele estava abrindo o caminho do perfeito louvor, que era preparar para Cristo. João Batista tem uma consciência de que ele era o precursor. Ele não era Cristo. Ele tinha consciência que ele levaria realmente a palavra do Senhor. Ele era o profeta, mas ele não era o Cristo. Ele sabia muito bem que ele teria responsabilidades e que sofreria grandemente, mas ele não era o Cristo. Como é que está a nossa consciência? Como é que está a consciência de adoração? A consciência diante da palavra? A consciência diante da vontade de Deus? Estamos de qualquer forma? Estamos de qualquer maneira? Ou estamos realmente com a consciência de João Batista? Eu tenho que abrir o caminho para que Jesus seja grande e eu diminua. É isso que Deus quer. Outra questão importante que eu quero colocar aqui é a questão do que João comia. João comia gafanhotos e mel silvestre. Gafanhotos existiam na Judeia, o bom e o ruim, como no Japão tem. E o gafanhoto bom era amargo. E o mel era para aliviar o amargo do gafanhoto. Aqui tem uma palavra profética. Deus estava realmente dizendo que João Batista iria comer o amargo. Que João Batista realmente ia sentir a dificuldade de pregar. João Batista ia sentir as ferroadas realmente das pessoas que viriam contra ele, dizendo para ele, perguntando se ele era o Cristo, indagando contra ele, falando mal dele, até querendo matá-lo. O amargo do gafanhoto. Mas a graça de Deus, que simboliza o mel, estava junto com esse amargo. E fazia, ao descer da boca de João Batista, sentia o amargo, mas ao mesmo tempo o doce do mel. Deus quer e sabe que se você escolheu, aceitou Ele, você vai sentir o amargo realmente do gafanhoto. Muitos gafanhotos amargos você vai comer, mas o mel da graça de Deus vai estar junto com você. O mel do Espírito Santo vai estar presente na tua vida. Não adianta fugir, não adianta, eu não quero luta, eu não quero problema. Não, você foi alistado para a guerra, você foi alistado com Cristo. Não adianta, você tem que marchar para frente, não para trás, pegar a mão no arado e não olhar para trás. Deus quer que você tenha uma consciência cristã de que você tem que ir para frente. E realmente eu aceito o amargo, mas eu sinto a presença do teu Espírito a cada dia. É isso que Deus quer de nós.
uma consciência cristã voltada para Ele, total, enchida do Teu Espírito. Mesmo que doa, eu Te louvo, mesmo que arda, mas eu estou aqui para Te adorar. Você pode glorificar a Deus por isso? Deus se faz presente em nosso meio. É igual a questão do Paulo. Paulo tem um espinho na carne. Eu não me preocupo com o espinho na carne de Paulo, mas algo que ele disse me chama muita atenção em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 8 a 9. Algo me chama a atenção no que ele fala. Versículo 8 diz assim: acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. Ele falando desse espinho na carne. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. 2 palavras que eu acho interessante, não é pelo espinho, mas 2 pronomes, minha e meu, que ele fala: a minha graça e o meu poder. A minha graça te basta, mas o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Está se sentindo fraco? Deus tem poder. Está se sentindo desanimado? Deus tem poder. Está se sentindo triste? Deus tem poder, porque o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Fraqueza não é pecado. Fraqueza é quando você se esvazia de si próprio e diz: Senhor, eu não tenho forças, eu não tenho nada, eu não tenho absolutamente de nada, mas eu entrego a Ti, é a minha vida. Então Deus vai te encher de poder do seu Espírito e vai aperfeiçoar em você a cada dia. É isso que aprendemos com João Batista, é isso que aprendemos com Paulo. E é muito importante nós termos essa consciência cristã voltada para o Evangelho, para a vida cristã. Hoje é difícil, hoje é complicado, a guerra às vezes é grande e às vezes queremos desanimar, mas Deus quer que nós tenhamos uma única coisa: a sua consciência deve estar em Cristo, e que a sua palavra seja praticada a cada dia, e que entendamos que Deus, Ele age e tem um propósito, como teve com João Batista na tua vida. Você não nasceu à toa. Sua mãe não gerou você por gerar. A sua mãe colocou você no mundo para um propósito, mas ela não sabia que propósito era. Mas Deus sabia e escreveu isso, porque Ele tem presciência, Ele tem direção, Ele tem discernimento, Ele tem tudo para te dar. Simplesmente coloque a tua consciência diante da sua vontade, que Ele vai escrever corretamente a tua vida, e você vai morar no céu glorificando o nome do Senhor, e a vitória vai ser da tua mão. Você não nasceu à toa. Você nasceu para ter uma consciência cristã, e Deus escreveu a tua vida minimamente. Ele sabe de tudo. Ele tem consciência de tudo. Deus é grande. Amém. E uma coisa que eu quero colocar aqui também, a respeito sobre João Batista. No versículo 22, do capítulo 3. 22 e 23, capítulo 3 de João. Nós vamos ler assim. O 22 diz assim: depois disso foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judeia, e estava ali com eles e batizava. Ora, João batizava também em Enom, junto a Salim, porque havia ali muitas águas, e vinham ali e eram batizados, porque ainda João não tinha sido lançado na prisão. E houve então uma questão entre os discípulos de João e um judeu acerca da purificação. Purificação é o batismo também. E foram ter com João e disseram-lhe: Rabi, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tu deste testemunho, ei-lo batizando, e todos vão ter com ele. E João respondeu e disse: o homem não pode receber coisa alguma se lhe não for dada do céu. Uma questão que João estava passando. Os discípulos de Jesus, que não eram os próprios apóstolos, logicamente, eram os discípulos que não o seguiam de longe.
E esses discípulos foram até João e queriam botar uma contenda com João. E essa contenda que ele colocou com os discípulos de João, ele começou dizendo assim para João, os discípulos que eram de Jesus, mas eram discípulos que não seguiam diretamente Jesus. Ele disse: Rabi, já chamou de mestre, já colocou João acima de Jesus. Segundo, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tu deste testemunho, ele o batizando e todos vão ter com ele. Havia uma contenda entre os discípulos de João e os discípulos de Jesus. E essa contenda era porque Jesus começou a sobressair. Os milagres começaram a acontecer. Jesus começou a batizar. E por mais que a Bíblia fala, quem batizava eram os discípulos de Jesus, não Jesus em si. Mas havia uma contenda em que os discípulos de Jesus quiseram contaminar João Batista. Mas João, com a consciência em Cristo, sabendo do como ele foi chamado, para o que ele foi chamado, ele disse: o homem não pode receber coisa alguma se lhe não for dada do céu. Vós mesmos me sois testemunhas de que disse: eu não sou o Cristo, mas sou enviado adiante dele. Aquilo ali não atingiu João. João continuou batizando, porque ele sabia e tinha consciência de que quem era maior que ele era Jesus. João poderia dizer assim: eu não quero mais saber da obra de Deus, eu não quero mais participar do que Jesus me chamou, eu vou fazer outros discípulos em outro lugar. Não, ele teve a consciência de permanecer firme naquilo que ele foi chamado, e a consciência de saber que ele é aquele que abriu o caminho para Jesus, e não era ele o caminho, porque o caminho, a verdade e a vida era Jesus. O que eu quero colocar aqui é que como nós reagimos diante de um embate, quando vem contra nós, na nossa consciência, alguém para nos afligir, alguém para nos derrubar, às vezes para uma palavra, uma questão, um questionamento, e tenta nos ofender indiretamente ou diretamente. Como é que estamos reagindo nessa consciência cristã? Como é que nós estamos atribuindo essa forma de consciência em nossa vida, como João fez? Nós estamos fazendo como João fez, que nada que vem do céu, como ele diz aqui, o homem não pode receber coisa alguma se não for dada do céu. Deus nos deu a consciência, Deus nos deu o seu Espírito Santo, e nós estamos tendo consciência de que temos que pensar em perdoar, em colocar um coração limpo, uma consciência pura, em que realmente deixar para lá os embaraços que nos rodeiam, que nos atrapalham, e realmente ir para um alvo. Nós estamos tendo essa consciência de João Batista, que ele coloca justamente uma palavra dizendo para eles: eu não sou o Cristo, mas eu vim só simplesmente preparar o caminho para ele. Estamos querendo que olhando para os outros, para os nossos irmãos ou para outros, e diz que ele cresça e eu diminua? Ou estamos fazendo ao contrário? Como é que está a nossa consciência cristã como irmãos? A consciência cristã como repartir? Como é que está a nossa consciência cristã realmente nesse lado? Ou queremos já desistir da obra? Eu não quero mais fazer porque a luta está muito grande. Eu não quero mais investir na obra de Deus porque não vale a pena, porque eu não estou vendo resultados. Que consciência estamos tendo? Ou vamos fazer igual João Batista, deixar para lá os embaraços, e continuar como ele estava batizando, como ele estava pregando, como ele estava buscando a Deus? Temos que aprender com a palavra, amados. Temos que aprender que nós temos aqui um caminho a trilhar. E se nós não militar, como disse Paulo, legitimamente, nós vamos perecer. E nós temos que aprender a ter uma consciência diante da vontade de Deus, segundo a vontade dele. Paulo diz que temos que chegar a varão perfeito, a estatura de varão perfeito. Lógico que varão perfeito vamos chegar somente quando formos para o céu. Mas temos um caminho a trilhar.
Nós temos que continuar, não podemos desistir. E Deus quer que nesta noite, que você pense como Deus te chamou. Deus quer que tu pense nesta noite, como foi a tua infância, como foi a tua adolescência, como está sendo a tua fase adulta, como está hoje para ti. Porque Ele traçou a tua vida. Mas muitas situações aconteceram, sim. Mas não cai uma folha de uma árvore que Deus não saiba e que Ele não dirija. A sua presciência é grande, o seu agir é tremendo. Então, se hoje você está sentado aqui, é porque Ele te chamou, te redimiu, te lavou. E hoje Ele quer que você seja vaso usado em suas mãos para a bênção de outros. Você vai levar a palavra a outros, como João Batista levou. Você vai avisar a outros, como ele avisou. Você vai preparar o caminho de Cristo na vida das outras pessoas, como ele fez. Você vai ter uma consciência de que tu tens um chamado. Você não foi feito para ficar no banco sentado. Você não foi feito para ficar parado. Você foi feito realmente para fazer a obra de Deus, porque Ele precisa, não no sentido de que Ele precisa de nós, no sentido de uma totalidade, não, Ele depende de nós, para que possamos pregar o Evangelho a outros, e Ele quer nos usar. Ele não quer usar robô, Ele não quer usar cadeira, Ele quer usar nós que temos uma consciência, diante da sua vontade. Vamos se colocar em pé. Eu quero terminar a última parte. João Batista falou dos evangelhos 4 vezes que ele não era o Cristo. E eu quero colocar o versículo 29, que diz assim: aquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo, que lhe assiste e o ouve, alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois, já essa minha alegria está cumprida. E ele diz: é necessário que ele cresça e que eu diminua. João ilustra algo importante. Já vou terminar, para orarmos. O casamento. E ele ilustra, colocando isso para os discípulos que estavam realmente perguntando quem ele era, indagando quem ele era. Ele diz no versículo 29, aquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo que lhe assiste e o ouve, alegra-se muito com a voz do esposo. Num casamento judaico, ele ilustra o casamento judaico. Primeiro havia o casamento. E nesse casamento, após tinha uma tenda. O noivo e a noiva, depois de casados, iam para essa tenda. E o amigo do noivo ficava próximo à tenda. Quando o noivo consumia o ato nupcial, ele gritava: pode iniciar a festa. O amigo do noivo escutava, corria até o local da festa e dizia: pode iniciar a festa. João Batista veio dizer que ele veio anunciar a festa. Ele veio anunciar que Jesus Cristo viria. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele veio anunciar que está próximo a vinda de Cristo. Ele veio anunciar que realmente o noivo está chegando. Estamos numa época de temos que ter uma consciência que Cristo está às portas. Uma consciência em que nós temos que aprender a viver a vida cristã, porque Cristo veio buscar uma noiva preparada. E eu quero finalizar aqui no versículo 30, que ele diz: é necessário que ele cresça e que eu diminua. No original quer dizer, é necessário que ele cresça e eu que diminua. Que ele cresça, ele quer dizer, já está tudo certo. Jesus já veio, está aqui pregando o Evangelho. E que eu diminua, justamente, ele quer dizer, eu já terminei o meu trabalho.
nós podemos dizer que Cristo cresça em nossas vidas e que nós possamos diminuir. Possamos chegar na hora em que Ele veio nos chamar para morar com Ele na glória. Possamos dizer: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Realmente fiz aquilo que era para mim fazer. A consciência diante do chamado de Deus. Eu quero orar por você nesta noite. Eu peço que você coloque a tua mão no coração. Todos. Como sinal, o coração que saia a expressão da alma, da consciência, daquilo que falamos. E coloque a Deus tudo que você está precisando hoje melhorar, que você precisa renovar-se com Ele, se você precisa ter uma consciência melhor, que você precisa realmente ter uma vida mais para buscá-lo de todo o teu coração. Pai, eu quero apresentar teus filhos nesta noite. Deus, pedimos a Ti que Tu venha nos dar uma consciência renovada, limpa, realmente para aprendermos a buscar mais a Tua presença, um coração puro, reto diante de Ti. Pai eterno, pedimos que Tu venha abençoar os Teus filhos, que cada um possa sentir o chamado, sentir a Tua presença, ser renovado nesta noite. Pai, que Teu poder, a Tua graça sejam com Teus filhos, que Tu venha, Senhor Deus, entrar em cada família e possa ter um transformar, um trabalhar diferente, que cada um nesta noite possa sair daqui realmente estruturado, sentindo assim um renovo diferente, para que possa pregar melhor o Teu Evangelho, enfrentar as lutas, dificuldades, poder ter vitórias na hora da dificuldade, na necessidade. Pai eterno, que cada um possa ter uma consciência renovada em Ti nesta noite. Eu peço, Pai, em nome de Jesus, e Te agradeço. Amém.